Fala, 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 galerinha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática. Estamos aqui falando agora para os alunos aí do 7º ano. É um prazer inenarrável poder estar aqui transmitindo um pouco do meu conhecimento aqui para vocês, tá bom? Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao que estávamos vivenciando aí sobre medidas de área, certo? Billy, passa aí, por favor. Então, a gente vai dar continuidade aí a essa vivência. O professor Tiago já está aqui dando um olá para a gente, certo? Você sabe que a nossa aula ela tem um sistema de aula digital, onde você pode acompanhar essa aula através da TV, do celular ou do computador. Você pode estar assistindo aí, certo? A nossa aula por esses 3 mecanismos tecnológicos. Se você está assistindo essa aula através da TV, certo? Billy Jean vai colocar 2 QR Codes aí, tá? Vai aparecer na sua telinha esses 2 QR Codes e aí você vai fazer o download do aplicativo, tá bom? É de suma importância que você faça o download para que você possa participar ao vivo, não só assistir a aula ao vivo, mas participar ao vivo aqui da aula com a gente, certo? Mandando teu comentário, tuas dúvidas, falando tudo direitinho aqui, participando aqui do chat conosco, tá bom? Então vai aparecer aí 2 QR Codes na sua tela. Você vai colocar o seu celular e a sua câmera do seu celular para um desses 2 QR Codes de acordo com o sistema operacional do teu aparelho, tá? Você vai ser direcionado à tua loja lá de aplicativo, faz o download, vai aparecer aí, vai pedir o teu login e a tua senha. O login é a tua matrícula, a senha são os 8 dígitos do dia do teu nascimento. Então você vai ter acesso aí ao aplicativo, fala com a gente vai ficar muito feliz com cada comentário seu, certo? Hoje quem está me acompanhando aqui é o professor Heleno, certo? De Educação Física. É massa quando vem aqui o professor de outra disciplina, porque ele traz vivências também da sua disciplina, da sua matéria, também atrelado aqui ao ensino da matemática. E eu espero, professor, também um dia participar da sua aula também, para a gente fazer aí um negócio massa, tá bom? Então vou passar a palavrinha aqui para o professor Heleno, para ele dar as boas-vindas aí para vocês. E é isso. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, né? Aí a mais uma aula, vocês estão acostumados a me ver falar de aula de Educação Física, mas hoje é uma aula de Matemática. Como o Pedro falou, é muito bom dividir, né? Participar, assim, a gente de outra disciplina, vir para uma aula diferente, porque a gente consegue fazer nexos, né? Juntar aí as coisas, uma disciplina com a outra. Então é muito bom estar aqui. Eu já estou no chat, já estou aqui de olho em tudo que vocês estão falando. E aí a gente vai conversando, tirando as dúvidas, trocando as informações. Podem mandar tudo aí para mim que eu estou aqui de olho no que vocês têm para falar, tá bom? Show de bola! Você sabe também que é primordial que você tenha acesso aí ao nosso canal no YouTube, que você seja inscrito no nosso canal no YouTube. Lá tem uma playlist do 7º ano, certo? Com todas as aulas, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, certo? Então, acompanha, se inscreve lá no canal no YouTube, tem uma playlist lá massa, onde você vai ver as aulas, certo? Vai assistir, vai pausar, vai assistir de novo, pode colocar rápido, lento, certo? Pode assistir quantas vezes você quiser, no horário que você quiser, certo? E importante também, lá você pode assistir às aulas das outras séries. Então, assuntos do 6º ano, que você pode ter aí, apresentar um pouco de dificuldade, você pode acompanhá-la também, porque estamos falando aqui de assuntos do 7º ano, de conteúdo programático do 7º ano, mas na metade lá do assunto a gente vai precisar de resolver uma fração, de um número decimal, que são assuntos do 6º ano, e você pode estar com um pouco de dificuldade, então você pode estar acompanhando lá também, certo? Então, recados dados, vamos embora começar a nossa aula, relembrando aí o que foi que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Então, na aula passada, a gente estudou essa ideia de área, né, de medida de área. A gente viu que a unidade de medida padrão de área é o metro quadrado. Te mostrei o comparativo e a relação que existe entre
medidas de comprimento e medidas de área, né? Comprimento a gente tem apenas uma única dimensão e na área a gente tem duas dimensões, certo? Por isso que as grandezas, elas têm o expoente 2. Esse expoente 2, que é A ao quadrado, certo? É indicando justamente a quantidade de dimensão, certo? Então, quando a gente tem um retângulo, por exemplo, igual a essa sala aqui, tá? Essa sala ela é formada por 4 segmentos aqui no chão, formando um retângulo. E nesse retângulo tem um tapete aqui, certo? Cinza. E todo esse tapete aqui, ele é ocupado, certo? Pela área desse retângulo, tá? Então eu tenho aqui as duas dimensões desse retângulo, eu tenho o comprimento e eu tenho também a largura, tá joia? Que faz com que a gente tenha aí uma medida elevada ao quadrado. Então você tem aí as medidas de comprimento, que são metro, aí você tem os submúltiplos, que são decímetro, centímetro e milímetro, e temos os múltiplos, que é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Quando a gente vai para a medida de área, certo? Todas essas unidades continuam as mesmas, sendo que elas são elevadas ao quadrado. Então, eu tenho metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e assim por diante. Tá joia? Depois disso, a gente viu aí a relação, né, das medidas de área e depois a gente começou a ver como é que a gente faz para calcular a área de uma figura plana. E aí a gente viu a área do retângulo, certo? Que é base vezes altura. Vimos também a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. E vimos a área do quadrado, e eu falei para você que o quadrado ele é um retângulo, certo? Base vezes altura, sendo que no quadrado todos os lados ali são iguais, tá bom? Então a gente tem aí lado vezes lado, que é o lado elevado ao quadrado. Resolvemos e encontramos a área, certo? Dessa figurazinha aí, beleza? Para a gente encontrar essa área, a gente fez a separação dela, porque ela não é uma figura regular, ela é uma figura irregular, não tem como eu aplicar uma fórmula e encontrar essa solução, certo? Então eu fiz a divisão dessa imagem, tá? Separei ela aí em um triângulo, em um retângulo e em um quadrado, tá bom? Quando a gente calcular a área de cada uma dessas partes, que a gente viu as fórmulas, basta a gente somar isso aí tudinho e aí a gente encontra a área da figura, certo? Então foi o que a gente fez, a gente colocou aqui as áreas, né, as fórmulas das áreas de cada uma dessas regiões e aí a gente encontrou as medidas, né, nos foi informado as medidas dessa figura. Então, cada ladozinho aí com uma dimensão aí, ó, 60 centímetros, 20, 20, 30 e o outro lá que é 30 centímetros também. Então, quando a gente fez essa divisão, a gente encontrou aí, eu destaquei de vermelho, certo? As medidas aí, tanto do triângulo, quanto do retângulo, quanto do quadrado. E aí a gente calculou essas áreas. Primeiro calculamos aí a área do triângulo, certo? A gente viu aí, ó, que a base é 40, vezes a altura, que é 40, dividido por 2. Então, encontramos aí que a área desse triângulo ele é igual a 800 centímetros quadrados. Então, já está anotado ali. Depois disso, a gente fez aí e encontrou a área do retângulo, tá? Então, eu tenho um retângulo aí, a base é 40 centímetros e a altura é 30 centímetros. Então, encontramos aí 40 vezes 30, né? A área do retângulo é base vezes altura. Então, a gente encontrou aí que a área ela é igual a 1.200 centímetros quadrados, certo? Lembre-se sempre da unidade, tá bom? Nessa questão aqui, ó, todas as unidades estão em centímetros. Então, quando você encontrar a área ela vai estar em centímetro quadrado, certo? Agora, Pedro, imagina que tivesse aqui 40 centímetros, aqui não fosse 30 não, fosse 3 metros. Aí você teria que transformar de metros para centímetro ou os 40 centímetros para metro. Você tem que encontrar a área, as unidades têm que estar na mesma unidade de medida, tá? Tudo em metro, tudo em centímetro, tudo em quilômetro, tá bom? Você não pode multiplicar 4 metros vezes 300 centímetros, certo? Essa resposta aí vai dar errada. Tem que estar na mesma unidade, tá bom? Então, encontramos aí a área do retângulo, tá?
1.200 centímetros quadrados. Depois a gente foi para o quadrado, e a área do quadrado é o lado ao quadrado. O lado ele é igual a 20, certo? Então eu tenho aí 20 elevado ao quadrado. 20 elevado ao quadrado não é 20 vezes 2, tá? Por favor, lembra da definição lá de potência e lembra da importância que eu falei para você, de você acompanhar aí as aulas das outras séries, certo? Como do sexto ano, por exemplo. Então, lá no sexto ano, você começa a estudar potência e você vai ver que 20 elevado ao quadrado, você repete o 20 duas vezes. Então, vai ser 20 vezes 20, que é igual a 400, certinho? E aí, para a gente encontrar, né, encontramos a área de cada parte dessa que a gente separou. E para a gente encontrar a área da região total, basta a gente efetuar o quê? A soma, certo? A gente vai somar aí todas essas medidas para encontrar o valor dessa área, tá bom? Então, eu vou ter aqui, ó, que a área dessa região total, certo? Ela vai ser igual ao somatório lá dos 800 mais 1.200 mais os 400 da área do quadrado, certo? Então, eu tenho aqui, ó, as três áreas, certo? E vamos efetuar aí a soma desses valores. Então, eu vou ter aí 800, que foi a área do triângulo, tá? Mais 1.200, que foi a área aí do retângulo, mais 400, que foi a área do quadrado. Então, quando eu somar todas essas áreas, eu vou encontrar aí a área da figura total, que deu igual aqui, ó, a 2.400 centímetros quadrados. Agora, eu vou fazer aí e vou pedir para que você faça um experimento aí na sua casa, tá bom? Para você descobrir aí quanto mede a área, escolha um cômodo, tá, da sua casa e tente encontrar a área desse cômodo, seja a cozinha, a sala, o quarto, o terraço, o quintal, não importa, tá bom? Então você vai precisar aí, para encontrar essa área, se ela for um retângulo, você precisa apenas da base e da altura, né, do comprimento e da largura, você encontra aí esse valorzinho aí dessa área, beleza? Se for uma área irregular, como foi a área desse exemplo aí que a gente resolveu, tá? Você pode separar essas áreas, tá? E calcular separadamente e depois efetuar a soma desses valores. Então, tenta calcular aí, tenta encontrar a área de um cômodozinho aí da sua casa, certo? E fala com a gente ou lá no canal no YouTube, certo? Ou na próxima aula, quando a gente der aqui bom dia, aí você diz, tio, ô! O sétimo ano ainda chama de tio, Helena? Chama, não chama? Tio, Menos, mas deu chama. quanto? Deu tanto aqui, a área da minha sala deu tanto, certo? Então tenta fazer aí e fala pra gente, que a gente vai ficar muito feliz aí vendo o trabalho aí de cada um de vocês. Vou passar a palavrinha aqui para Heleno rapidinho, para ver como é que tá a movimentação aí no chat, e se ele tem alguma colocação a fazer aí sobre o estudo de área, que é a nossa aula de hoje. Eu tenho... Aqui no chat tá tudo tranquilo por enquanto. Mas falando de área e dessa percepção, né? Porque tá pedindo um experimento para que eles vejam. Eu tenho, na verdade, não é nem sobre... Eu já vou fugir um pouquinho, pegando um gancho aqui, que é da minha área também. Mas é da gente perceber esses espaços. Depois que vocês fizerem aí essa medida que Pedro pediu, de vocês observarem esse espaço que vocês vivem, né? Todos os dias vocês estão aí na casa de vocês. E às vezes a gente vive muito no espaço, mas a gente não consegue dar conta realmente de como esse espaço funciona. Então, eu tenho um determinado espaço para colocar alguns móveis, algumas coisas. E aí no dia a dia eu passo por esses móveis e nem me dou conta de quanto espaço eu tenho. Então eu queria complementar aí a atividade de vocês pensarem realmente como é que se organiza esse espaço, além do cálculo aí que o professor está pedindo para vocês fazerem. É muito perfeito essa colocação de Helena, porque muitas vezes a gente não tem a noção nem de espaço, nem de medida, e aí a gente não sabe o quanto é muito, o quanto é pouco, e aí a gente começa a se perder em relação a esses cálculos. No sexto ano, o Briane trouxe aqui um exemplo, estava dando aula aqui de geometria espacial, e ela trouxe aqui um cubo
de 1 centímetro cúbico de volume. Então, era um cubo que era menor do que o dedo dela. Billy teve que ajeitar a câmera aqui, dar o zoom, não foi, Billy? Para a gente tentar que vocês conseguissem ver um cubo de 1 centímetro cúbico de lado. Então, a gente tem que medir e a gente precisa ter essa ideia de comprimento, essa ideia de área, para saber se é muito, se é pouco, se seu quarto é pequeno, se seu quarto é grande, porque a gente vê aí, quando a gente passa, né, Leno, a gente vê vários locais, aluga-se galpão com 800 metros quadrados de área. E você não tem a noção de que, será que aquilo ali é grande? É pequeno? Como é essa questão aí desse tamanho? São 800 metros quadrados. Opa, se são 800 metros quadrados e eu tenho um galpão ali retangular, quais são as opções que eu tenho de medida para aquele terreno? Será que pode ser um terreno de 40 metros por 20? Aí você já começa a ter ideia. Opa, 40 vezes 20 dá igual a 800. Opa, pode ser. O que são 20 metros? Né? 20 metros é a distância aí de 2 casas. E aí você começa a ter essa noção, porque muitas vezes você vê até alguém falando, né? Corri 5 quilômetros. Quanto é isso, Mas né? quanto é 5 quilômetros? Eu, quando comecei a correr, eu tive essa ideia de distância. Porque a gente diz assim, vou sair da minha casa e vou para o Recife. A distância é de 10 quilômetros. Quando você percorre de carro é uma coisa, mas quando você vai caminhando ou vai correndo, você tem uma noção aí de espaço. Um dia desse eu corri 14 quilômetros. Danou-se, olha aí. E aí eu saí de casa e verifiquei que era até o shopping de Paulista, essa distância de 7 quilômetros, né? Foi 7 para ir, 7 para voltar. E aí a gente pensa, pô, eu gasto, sei lá, 15 minutos para ir de carro e eu gastei 1 hora para ir e voltar. Então você começa a ter essa noção aí, essa ideia de distância, tá? Não só em relação ao comprimento, mas em relação à área, em relação à altura, né? Porque quando você está me vendo aí na TV, você não sabe que eu tenho 1,80 m. É mentira, né? Eu já ia dizer agora, de onde 1,80 m? É mentira, mas você consegue ter a ideia de tipo, opa, Pedro, ele tem 1,69 m. Quanto é 1,69 m? É grande, Billy? É pequeno? É pequeno de verdade, certo? Mas é pequeno em relação ao quê, Billy? Em relação a você, né? Porque se for em relação a Isabel, por exemplo, né? A professor Luciano, pai é grande. Então, tenha sempre essa ideia e essa noção de medidas, certo? Não só de comprimento, mas de volume, mas de área, certo? De altura, de peso, tá? Vamos seguindo aqui. Trouxe outro exemplo aqui para a gente resolver, certo? Referente a essa ideia aí de área, tá bom? Tenho aí, ó, uma figura, certo? Que já está separadazinha, bem bonitinha aí. Eu tenho uma região, ainda pintei, não foi? Tem uma região aí verde, temos uma região amarela e temos uma região aí azul. Eu quero saber a área dessa figura aí todinha, certo? Então vamos embora calcular aí o valor dessa área. Então, a partezinha verde aí é um triângulo, a gente tem um quadrado na região amarela e temos um retângulo na região azul. Então vamos fazer o cálculo aí das áreas, certo? Já coloquei aqui novamente a fórmula, né, que você utiliza para calcular essa área. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área do quadrado é o valor do lado do quadrado elevado ao quadrado. E a área do retângulo é base vezes a altura, certo? Então, vamos calcular aí o valor de cada um, depois a gente efetua essa soma, certo? Então, abre aí para mim, Billy, por favor. Valeu. Veja, gente, ó, eu tenho aqui ó, um triângulo, a base desse triângulo, que é o comprimento, é igual a 8, e a altura é esse valorzinho daqui. Quanto mede esse valor, Pedro? Não está aparecendo. Se você observar aqui nessa imagem,
esse valor 12 aqui, ó, ele é a altura do retângulo azul, ele é lado do quadrado amarelo e ele é a altura do triângulo verde, certo? Então, a gente calcula aí essa área, tá? Como base, que é 8, vezes a altura, que é 12, dividido por 2, certo? Então, eu falei para você que você pode resolver essa multiplicação e divisão aí de várias formas, tá? Então, eu tenho aí, ó, 8 vezes 12 dá igual a 96 e a metade de 96 é igual a 48. Então, a área desse triângulo aí, verdezinho, é igual a 48 metros quadrados, tá? Vamos agora para a área do quadrado, certo? A área do quadrado é igual a L ao quadrado e o lado desse quadrado é igual a 12. Então, eu vou colocar 12 elevado ao quadrado. Não se esqueça, é 12 vezes 12 e não 12 vezes 2, tá bom? Como alguns alunos pensam. Então, 12 vezes 12, que é 12 elevado ao quadrado, vai dar igual aí a 144. Essa é a área do quadrado amarelo, beleza? Falta só agora a área do retângulozinho aí azul, tá bom? Então, o retângulo azul aí, ó, a base é 5 e a altura é igual a 12, tá? 5 vezes 12 é igual a 60. Então, encontrei aí a área do retângulo azul, que é igual a 60. E para a gente descobrir a área dessa figura todinha aí, basta a gente somar esses dois valores, esses três valores aí, desculpa, tá bom? A área do triângulo verde, a área do quadrado amarelo e a área do retângulozinho ali azul, tá bom? Então, somando aí esses três valores, né, o 48 mais o 144 mais o 60, certo? A área aí vai dar igual a 252, tá bom? Então, pode notar aí que todas as áreas e todas as dimensões estão em metros, certo? Encontramos aí os valores das áreas todos em metros quadrados e, claro, a soma vai ser igual a 252 metros quadrados, certinho? Então, lembra sempre dessa questão de que as unidades têm que estar na mesma unidade de medida, tudo em metro, tudo em centímetro, tudo em quilômetro, tá bom? E aí você encontra a área da região somando todos os valores, certinho? Professor Heleno, faça aí as suas considerações. Vamos nos despedindo aqui da galerinha do 7º ano, falando aí aula massa sobre unidades de medida de área e calculando aí a área do retângulo, do triângulo e do quadrado. E eu estava até aqui pensando, né, que é importante a gente ter noção do espaço, porque eu tenho certeza que vocês... Eu sei que hoje em dia vocês não têm mais tanto brinquedo, né, carrinho, essas coisas assim, talvez vocês já tenham dispensado um pouco, né, mas de repente vocês querem ter uma bicicleta, quer andar de bicicleta dentro de casa, ou quer pegar uma bola e quer jogar a bola dentro de casa, e aí vocês têm que ter noção de que, não, eu só tenho esse espaço aqui, né, então eu não tenho como jogar nesse espaço, eu não tenho como andar de bicicleta nesse espaço, eu preciso de um espaço maior. Um espaço maior quanto, né? Então, quanto eu tenho aqui, quanto mais de espaço eu preciso ali para poder andar tranquilo com a minha bicicleta, né? Que tamanho tem a minha bicicleta e onde eu consigo encaixar ela, andar com ela, né? Sem bater, sem derrubar as coisas, sem quebrar nada, para não levar um puxão de orelha aí dos responsáveis de vocês, né? Então, essa importância aí, a aula foi massa, é muito bom estar aqui, né? Para contribuir e ajudar, auxiliar aqui o professor. Nas dúvidas de vocês. O 7º ano também é show de bola, não tivemos dúvidas até então, mas qualquer coisa, como o professor disse no começo da aula, tá lá no YouTube, se tiverem alguma dúvida, podem comentar, que depois eles vêm aqui e tiram a brava aí respondendo. Um cheiro. É isso, galerinha. Responda aí o desafio, fala com a gente tanto no YouTube quanto na nossa próxima aula. Um cheiro no seu coração e até lá.